Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, irmãos, começando o nosso Café com Jesus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, este conhecimento que nós temos aqui da Igreja, onde que através do Catecismo, junto com o magistério, junto com a tradição, os ensinamentos que é trazido para nós diante da Palavra de Deus, o ensinamento, e hoje nós vamos falar sobre isso. Alma, a nossa alma, ela é alimentada pela Palavra de Deus e ela é alimentada de que forma? Nós vamos ver agora, certo? Então, o Evangelho é o anúncio desse mover. Pega o catecismo lá no parágrafo 127, parágrafo 127 do catecismo, onde vai estar falando para nós sobre esse tema. 127 é o parágrafo. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos. Então aqui, diante dos santos, na presença viva do Evangelho na vida desses irmãos. E qual é o significado da palavra Evangelho? Evangelion é um termo grego que significa literalmente boa nova, a boa notícia, notícia alegre, e se refere à pregação de Jesus anunciando o reino de Deus. Então, onde que nós vamos presenciar esse anúncio do reino de Deus? Sabe, irmão, você já ouviu aquele mover assim que às vezes a palavra de Deus, a única palavra de Deus que certas pessoas vão conseguir enxergar, porque tem pessoas que não querem nem ouvir, tem pessoas que não conseguem não querem nem saber de Deus, mas talvez a única Bíblia que essas pessoas vão enxergar é o teu agir, o teu proceder conforme o anúncio do reino de Deus. Então, se eu vivo a palavra de Deus, eu estou anunciando ela. Esse é um homem de Deus, esse é um cristão. Diante das tuas provações, diante das tuas dificuldades, coragem ao vencer o mundo, vai ter os meios e as formas. O que Jesus fazeria? O que Jesus agiria neste momento? Como ele fazeria? É justamente esse o anúncio do Evangelho. É este momento. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que o nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com os seus atos. Irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana é vivenciada o Antigo Testamento à luz do Novo. Então sempre a gente tem Jesus como centro da Igreja Católica. É anunciado o tempo inteiro o Evangelho todos os dias na Santa Missa. Nós não se detemos no Antigo Testamento, mas sim lemos ele à luz do Novo. Por quê? Porque Jesus veio trazer a plenitude. Então, quando você for ler a Bíblia, começa nos Evangelhos, tem um procedimento correto. Porque é, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Irmãos, se ocupar não é uma ocupação de estou ocupado agora neste momento com tal situação. Não. É o que me ocupa, que me preenche, que me traz o sentido da vida. É esse preenchimento diário do Evangelho do dia. É que você lê a palavra e traz para a sua vida. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Irmãos, é uma maravilha. Todos os dias você lê a palavra, todos os momentos das lutas diárias que a gente tem,
como é maravilhoso você acompanhar as Santas Missas diárias, o Evangelho diário da missa. Se você acompanhar todos os dias o Evangelho, um momento de oração, viver na sua vida a proclamação do Evangelho, que você pode pegar a liturgia diária, todos os dias tem a Santa Missa e todos os dias temos o Evangelho. Você diz, né, que nós lemos a Bíblia em 3 anos, porque todo ano ela vai mudando as leituras, né? Então, assim, é a programação da Igreja Católica para todos os católicos ler a Bíblia através do Evangelho. Mas a melhor forma, irmão, não é ler como um livro, é você ler trazendo para a sua vida. Por isso que a Igreja, ela se preocupa também com esse sentimento que tratamos a Palavra de Deus. Por isso que a Palavra de Deus não se resume no livro Bíblia, mas sim num contexto Igreja com a Bíblia, que é pegado o Evangelho, que lá era feito em textos, não era um único livro, era pergaminhos, então cada um tinha, como que é a palavra, se eu não me engano era feitos por cartas, né? Então cada carta, e depois foram recolhidos e escrito a Bíblia, mas é isso que é o mover. Então quando nós temos lá o missal, as leituras, a oração, ali está todas essas leituras, mas já programada missa por missa. Não é assim que nós não lemos a Bíblia, nós lemos, nós anunciamos o Evangelho de Cristo, anunciado dentro da Igreja de Cristo, as palavras de Jesus. E essa palavra viva lá no magistério, lá na igreja, lá na tradição, junto com a palavra de Deus. Mas com a graça de Deus nós temos o livro Bíblia, que é para nós uma bênção de Deus. Temos que cuidar, temos que abrir dentro da nossa casa e pronunciar a palavra viva no nosso coração. Pega a sua palavra, irmãos, agora lá em Mateus 28, versículo 19. É a voz de Jesus para nós. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavras da salvação. E nós podemos dizer isso. Jesus está vivo, presente no sacrário, na Santa Eucaristia, no Evangelho do dia, na Santa Missa, no mover, no anúncio do Evangelho, no anúncio da palavra. E todos nós somos convidados a anunciar. Primeiro, para o meu coração, para a minha vida. Depois, proclamar Jesus. Que o irmão também escute e viva com Jesus, não com a minha vida, né? A minha vida eu vou cuidar eu, mas que eu lute para ser um evangelho vivo, que é o meu agir, o meu proceder, com certeza herdarei o reino de Deus. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, faltou o parágrafo 1131, que é um resumo. Nós vamos só ler ele para a gente finalizar. Depois a gente finaliza com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parágrafo 1131, que era 2 parágrafos, vai nos dizer assim: os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento, produzem frutos naqueles que o recebem com a disposição exigidas. É o que nós acabamos de dizer. A Igreja, os sacramentos, a unidade perfeita em Cristo Jesus, todos os dias, cada momento, confissão, Eucaristia, crisma e matrimônio, são os sacramentos que traz para nós a unidade com Cristo, onde que nós temos ali a presença viva de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos, que Deus abençoe, ilumine a sua vida. 5 minutinhos, o Evangelho do dia. Que Deus abençoe.